Olá, pessoal! O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Esse aqui conosco é o Hermes, que será o nosso intérprete de hoje. Bem-vindo, Hermes! Bom, trabalharemos a princípio os assuntos de terceira série do ensino médio. O primeiro assunto que iremos trabalhar será a ótica geométrica e os fenômenos, alguns fenômenos. Nós iremos também revisar como se dá a propagação da luz, explicar como são formadas as sombras, explicar como os objetos luminosos, os objetos podem ser vistos e compreender principalmente os fenômenos da reflexão e da refração. Bom, a primeira ideia é que a ótica estuda a luz e os seus fenômenos, de onde a luz vem e como nós usamos esse fenômeno a nosso favor. Nós iremos trabalhar dois fenômenos principais que acontecem com a luz, o fenômeno da reflexão e o fenômeno da refração. O princípio básico de propagação da luz, a luz se propaga em linha reta. Ela vem de uma fonte como o Sol, em linha reta até chegar em todos os outros pontos do sistema solar, por exemplo. Quando ela chega na Terra e ela chega na gente, ela encontra obstáculos. Nós e os objetos, nós somos obstáculos para a passagem da luz. Essa luz que chega até nós, encontrou esse obstáculo, ela vai passar pelo contorno desse obstáculo e fazer, na parte de trás, uma sombra. Só é possível a formação dessa sombra unicamente porque essa luz vem para a gente em linha reta. Isso se faz devido à distância da luz do Sol até a Terra. Como o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra, é tão longe que a luz chega até a gente com raios paralelos. Isso faz com que esses raios passem através do vácuo até chegar na gente, não consegue atravessar um objeto e se forme a sombra desse objeto atrás. Então, essa é a justificativa da propagação retilínea da luz. Existem meios, como eu disse, para que haja a propagação da luz. O Sol até a Terra passa pelo vácuo. A luz vem chegando na Terra, entra na atmosfera. Se você passar da atmosfera para um lago, dentro de um lago, ela passa por um outro meio ainda, que seria a água. Então, os meios de propagação, eles oferecem diferentes maneiras de passagem para a luz. Quando um meio é opaco, como eu tinha falado sobre as sombras, ele não permite a passagem da luz. O que vai acontecer é que a luz vai chegar neste meio e não consegue atravessá-lo. Já os meios translúcidos são distintos. Por exemplo, uma camisa de seda, um vidro fosco, né? A luz consegue passar através desse obstáculo, mas ela não consegue passar totalmente. Você vai ter, então, um espalhamento daquela luz e atrás você consegue ver a silhueta, um determinado contorno muito pobre, porque a luz não passou bem passada, a luz não conseguiu atravessar totalmente, certo? Agora, os meios transparentes, não. Nesses, você consegue perceber a passagem completa. Seria um vidro, uma água bem limpa, que você consegue ver o fundo, por exemplo, de uma piscina. Você consegue perceber que a luz consegue atravessar aquele meio. Esse meio, ele vai ser chamado de meio transparente. Bom, agora nós vamos entrar nos fenômenos luminosos. O primeiro fenômeno que nós trabalharemos é o fenômeno da reflexão. Em seguida, trabalharemos o fenômeno da refração. Bom, a reflexão se dá dependendo da forma do objeto onde a luz toca ao chegar. Por exemplo, um ser humano é um objeto que difunde a luz. Como assim? Nós somos objetos que temos irregularidades, por exemplo, os poros da nossa pele. O quadro da sala de aula tem irregularidades, porque ele também é um objeto poroso.
As árvores, o caderno da sua sala de aula, são objetos porosos. O que acontece? Quando o feixe de luz chega naquele local, o feixe de luz vai vir, por exemplo, de uma lâmpada onde você está estudando nesse momento e vai alcançar essa superfície aqui. Nesta superfície, que é irregular, e o feixe de luz muito pequenininho, ela vai encontrar diferentes posições. E na hora que ela bate nessa posição distinta, ela reflete às vezes para um lado, às vezes para o outro, às vezes para um terceiro. E isso vai fazer com que haja o espalhamento dessa luz. É por causa desse espalhamento que nós conseguimos ver as coisas. Todas as coisas que nós vemos, a gente só consegue perceber porque algum raio de luz que bateu em determinada superfície se espalhou. E aí, esse raio de luz chega ao olho de um observador ou de outro observador, e esses observadores conseguem ver aquela superfície. É assim que nós conseguimos ver as coisas, somente porque a luz chega até elas. Existe uma brincadeira muito comum que fazemos na sala de aula. Se você entra num quarto escuro, totalmente escuro, você perde as suas faculdades visuais? Definitivamente não. Mas então por que você não enxerga nada lá? Afinal de contas, está tudo escuro. Você só não enxerga porque não houve nenhum raio de luz que batesse em alguma superfície que chegasse até você. E quando chega até você, vai bater lá no seu nervo óptico, vai haver o estímulo nervoso e você vai conseguir visualizar alguma coisa. Agora, se não houve esse raio de luz chegando até você, você não vai enxergar nada. Mas os seus olhos não têm defeito. Não é um problema visual, mas sim uma ausência de raio de luz. Ou seja, a reflexão difusa é que permite que a gente enxergue as coisas. Já a reflexão especular, não. A reflexão especular ela é diferente da reflexão difusa no seguinte sentido. A superfície onde o raio de luz está chegando é lisa e polida. Exemplo, o próprio espelho da sua casa, uma colher, né? Alguma superfície muito bem estruturada, lisinha, limpinha. Essa superfície, ela vai permitir que os raios de luz cheguem e se reflitam perfeitamente na mesma forma que vieram. E aí, só vai enxergar aquele objeto quem estiver no raio que foi refletido. Aquela outra pessoa que não está no raio refletido não consegue ver. Então é por isso que ao nos vermos no espelho, a gente se posiciona ao lado. Outra pessoa que gostaria de nos ver tem que ficar do nosso lado para que o nosso raio de luz que foi refletido no espelho chegue até ela. Senão, ela não consegue nos ver, certo? Aqui eu trouxe uma imagem que apresenta os dois tipos de reflexão. No lago, eu tenho a reflexão especular, onde todas as superfícies elas aparecem, e nas árvores, nas nuvens, na grama, não, as superfícies não aparecem, né? Ou seja, eu não terei reflexão nesta parte da imagem, e sim apenas na superfície do lago. Bom, a reflexão nos é explicada através de duas leis. A primeira lei da reflexão, ela explica o seguinte: nós teremos um raio, por exemplo, que incide sobre uma superfície plana. Esse raio, assim que ele chega nessa superfície plana, você vai traçar essa reta perpendicular à superfície plana. Vai haver um raio refletido e esse raio refletido estará num outro plano que vai ser complementar do plano
que continha o raio incidente e a reta perpendicular. Essa reta perpendicular tem o nome de reta normal à superfície, que quer dizer perpendicular ao plano. Então, a primeira lei da reflexão diz que o raio incidente e o raio refletido formam com a reta normal um único plano. A segunda lei da reflexão diz o seguinte: esses dois ângulos, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, têm valores iguais. Ele é obrigatoriamente igual. Você vai pegar o ângulo incidente, vai traçar a reta normal e vai pegar o ângulo refletido. Os valores serão idênticos. Bom, aqui a gente entra no segundo fenômeno de hoje, que é o fenômeno da refração. O que acontece? Quando você pega uma luz, aqui eu coloquei duas cores distintas para você imaginar dois meios, por exemplo, ar e água. Se você tem uma luz que é ligada, uma lanterna, né, um feixe de luz que é ligado em determinado meio, ao chegar na superfície de separação entre os dois meios, inicialmente se pensa que a luz que veio da lanterna iria seguir em linha reta, como se estivesse indo na direção dessa linha tracejada. Porém, o que acontece? A velocidade da luz nos meios não é igual. Ela depende do tipo do meio, da estrutura do meio. Isso faz com que a velocidade se altere nesse processo. E na hora que a luz chega nesse ponto, ela não mais vai caminhar na mesma linha, porque vai ter alteração da velocidade. Como que vai acontecer? Imagina que isso aqui seja o feixe de luz e na hora que ele está passando, uma parte da luz vai caminhar numa velocidade diferente da anterior. Então o feixe se desvia. Vai haver então o desvio, que é a característica da refração. Esse desvio só ocorre quando os dois meios são distintos. Um exemplo prático disso é a fundura de uma piscina quando nós olhamos de cima. Às vezes, a sensação que a gente tem é que a piscina é mais rasa do que o normal. O que acontece? É que nós vemos a imagem do fundo da piscina projetada acima da sua posição inicial. Um raio refletido, outro raio refletido, parecem, na hora que a gente olha, parece que você enxerga o fundo mais acima do que ele realmente está. Essa é uma das provas da refração. Bom, eu trouxe aqui números importantes a respeito da luz. O primeiro deles é a velocidade da luz. Nós a conhecemos como c, e o valor é de 3 vezes 10 elevado à quinta, ou 300 mil quilômetros por segundo. É um valor que nós não conseguimos alcançar. Se você transformar esse valor para metro, fica 3 vezes 10 à oitava, ou seja, 300 milhões de quilômetros por segundo. A distância média da Terra ao Sol também é uma unidade muito importante, que a gente usa com muita frequência na astronomia. A distância média, porque a Terra na sua órbita ela tem uma variação um pouco da distância do Sol, porque a órbita não é totalmente circular, é de 150 milhões de quilômetros. Essa unidade ela é tão importante que ela se tornou base de cálculo na astronomia. Ela é chamada de unidade astronômica. Bom, usando a distância da Terra ao Sol e usando também a velocidade da luz, nós conseguimos calcular, só a título de curiosidade, quanto tempo a luz do Sol demora para chegar até a Terra. Só para você ter uma ideia, já que a luz do Sol caminha com velocidade constante, a velocidade da luz é uma velocidade constante, nós teremos um movimento uniforme que é caracterizado por distância igual a velocidade vezes tempo. Então, para determinar o tempo, eu passei a velocidade dividindo e substituí aqueles valores anteriores, sendo o valor da distância 1,5 vezes 10 elevado à oitava quilômetros e o valor do tempo, da velocidade,
3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. Resolvendo essa divisão, nós teremos 0,5 vezes 10 elevado à terceira, ou seja, 500 segundos. Como cada minuto tem 60 segundos, nós teremos 500 segundos dividido por 60. Isso dá 8,3 minutos. Quer dizer, então, que se o Sol morresse amanhã, nós teríamos 8,3 minutos de luz ainda para sobreviver. Terrível isso, né? Bom, uma unidade muito comum usada na astronomia também é o ano-luz. O que é o ano-luz? É uma unidade de distância. Nós sempre confundimos isso por conta da gente começar essa expressão com a palavra ano. Mas ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. E qual é o valor dessa distância? Bom, a primeira coisa a ser feita é pensar que em um ano tem quantos segundos? Se cada ano tem 365 dias, cada dia 24 horas e cada hora 3.600 segundos, nós teremos 31.536.000 segundos. Bom, se a velocidade da luz é uma velocidade constante, considerando todo esse tempo que ela deve caminhar, basta eu multiplicar o valor da velocidade da luz de 300.000 km por segundo por esse número, 31.536.000 segundos. Isso nos dará a bagatela de 9.460.800 bilhões de quilômetros. É muito, muito grande essa distância. Um ano-luz, passando esse número para notação científica, é 9,46 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. É uma distância enorme. Mas em se tratando de astronomia, nem é tão grande assim. Nós temos as medidas astronômicas, usam constantemente ano-luz, pensando por conta da quantidade de distância entre as galáxias, entre os próprios planetas, certo? Então, bom, estamos por aqui finalizando a nossa aula de hoje e a ideia principal é siga o PET, que na nossa aula de física começa na página 63. Nós falamos aqui sobre ótica geométrica e alguns fenômenos. Na próxima aula, traremos a dispersão da luz. Então, que bom que estão todos aqui. Vamos nessa juntos. Estaremos sempre juntos até o fim desse ano. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.